amigos. E com isso, de volta, o pessoal da TV já está aqui conosco, ótimo, porque a gente está pronto para chamar o nosso entrevistado do dia, o Valdir Silveira, diretor de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil. Bem-vindo, Valdir. Já é a segunda vez que você comparece aqui ao Mercado Aberto, mas eu achei que valia muito a pena uma volta sua para explicar ao nosso telespectador, ao nosso internauta, quem nos acompanha, exatamente o que são terras raras, porque tem uma diferença, né? Quando a gente fala de minerais, a gente sabe que o Brasil tem todos os minerais da tabela periódica, mas tem uma diferença entre minerais estratégicos, como você vinha me apontando, minerais críticos e terras raras, né? Eu queria começar estabelecendo essa diferença, porque a gente sabe que esse será um dos assuntos principais sobre a mesa de negociações Brasil e Estados Unidos. Bom dia, Amanda. Com a honra, mais uma vez, estar aqui com vocês. Em nome do Serviço Geológico, agradecer pela oportunidade e dizer que isso é um tema que a gente fica muito à vontade para tratar, pois o Serviço Geológico do Brasil é o braço do Estado brasileiro que cuida da geologia e dos recursos minerais do nosso país. Bem, falando de o que é mineral estratégico, todo o país tem a prerrogativa de definir sua lista de minerais estratégicos, ou seja, tudo aquilo que foi importante para o país é estratégico. Porém, quando se trata de mineral crítico, ele diz um respeito àquilo que possa acontecer no país, por exemplo, a falta de abastecimento daquele bem mineral. Se o país não tem, ele vai entrar como um mineral crítico. E dentro desse grupo de minerais estratégicos está em voga todo dia sendo falado os terras raras, que é aquele grupo de 17 elementos, que é os 15 dos lantanídeos, mais o ítrio e o escândio, e são divididos em dois grupos, dos terras raras leves e dos terras raras pesados. Esses elementos, eles são extremamente importantes na nova indústria, ou seja, para ímãs esses ímãs muito potentes para toda a indústria de aerogeradores, a indústria eletroeletrônica, a indústria espacial, são elementos imprescindíveis. E dentro desse cenário, Amanda, o Brasil sempre foi um grande player como abastecedor de commodities minerais para o mundo. E aí eu abro um parênteses para fazer aqui uma pergunta ao telespectador que está nos ouvindo e que é uma decisão do nosso Estado. Que tipo de mineração nós queremos? Que tipo de mineração o Brasil quer? Nós queremos uma mineração para exportar, simplesmente exportar commodities, como acontece hoje? Queremos uma mineração para atender a nossa indústria e exportar excedentes? Ou queremos ter uma mineração onde se verticalize toda a produção e saia de dentro do nosso país produtos acabados, manufaturados para ser exportado? Eu acredito... Não, pode continuar. Eu acho que talvez esse terceiro seja ambicioso demais, né? Porque isso significaria ter uma indústria de ponta, que hoje a gente não tem, mas talvez essa segunda escala aí da exploração, né? Quer dizer, com transferência de tecnologia, processando, agregando valor e exportando o excedente, seja a mais estratégica para o Brasil. É isso? E como é que isso pode interessar aos americanos? Exatamente, Amanda. Esse terceiro modelo seria o sonho de consumo de toda a nação brasileira. Porém, a gente tem que estar com os pés no chão, que a gente passou por um grande período de desindustrialização. E acredito que o nosso ministro da Indústria, o vice-presidente Alckmin, ele está pensando, nesse momento, em agregar valor em um determinado ponto e continuar vendendo o excedente, que eu acho que é um modelo muito bom para se começar, porque é um modelo que a gente pode barganhar, trazer para o nosso país
em contrapartidas, novas tecnologias, trazer pesquisa avançada nas várias áreas para a nossa indústria, para a academia, parcerias estratégicas de empresas privadas internacionais com empresas privadas nacionais, intercâmbio intergovernamental entre os ministérios. Quer dizer, a gente tem uma janela de oportunidade para a gente desenvolver toda essa nossa cadeia se está no momento de retomada, que é a nova indústria brasileira. Agora, Valdir, só dando uns passos atrás para a gente entender, contextualizar um pouco como a China se tornou a grande, única, principal, a protagonista, né, entre os players mundiais, ao deter não só a maior reserva de terras raras, a maior produção, mas também o maior parque de refino, a tecnologia, porque você me explicou que o que é difícil, que as terras raras, na verdade, não são tão raras assim. O que é difícil é refinar, é separar esses minerais. E a China detém essa tecnologia. Como é que a China conseguiu avançar tanto nessa indústria estratégica que ficou, por outro lado, completamente desatendida pelos americanos? Como é que ela avançou tanto e os Estados Unidos não viram isso acontecer? Amanda, essa pergunta é muito interessante e ela remete a você ver o que é decisões estratégicas. Sabidamente, a China sempre foi um grande país com reservas de terras raras, a exemplo do Brasil. Terras raras no Brasil, os depósitos nossos, a maioria deles, são conhecidos desde os anos 70. Só para você ter uma ideia, até os anos de 1995, o Brasil era um dos países mais avançados em refino de terras raras. O que acontece? O Brasil parou, mas a China não parou. A China simplesmente aumentou cada vez mais intercâmbio dos seus pesquisadores com outros países, Canadá, Estados Unidos, Japão, e ele passou a dominar essa cadeia, ou seja, ele já tinha muita reserva, passou a dominar a cadeia de refino. O que acontece nas últimas décadas? Grandes empresas americanas fugiram para a Ásia. Hoje é que essas empresas estão começando a voltar novamente por todas essas questões relacionadas à geopolítica, de domínio de um país sobre determinadas tecnologias, e se chegou nesses últimos anos, foi que se descobriu que a China poderia fazer o que ela faz atualmente, ou seja, se utilizar de tecnologia e de reservas para dominar o mercado de alta tecnologia. E isso é o que acontece no momento. Acreditem, nós temos uma empresa no Brasil, a única que produz terras raras, é a mineração Serra Verde, lá em Goiás. É uma mineração de capital americano e a produção de terras raras é toda vendida para a China. Acredite, isso é real. Outra coisa, Amanda, o Brasil é um país de dimensões continentais, onde nós, atualmente, pelo menos, temos um grande depósito de minerais considerados críticos para o mundo, pelo menos um. E esse país de dimensões gigantescas, até o momento, em cima de tudo que o Serviço Geológico fez até hoje, nós só conhecemos 30% desse território, ou seja, o Brasil só está mapeado 30% na escala que o Serviço Geológico do Brasil considera aquela adequada para que o empreendedor faça investimento em pesquisa mineral. E como é que a gente avança nisso, Valdir? Deixa eu te interromper aí, porque assim, você tem o Conselho Nacional de Política Mineral, que foi criado em 2022, mas foi instalado só agora, no dia 16 de outubro, e aí você tem que aprovar um Plano Nacional de Mineração, pelo menos esse é o objetivo, para os anos de 2025 a 2030. Então, no que consiste esse plano de mineração? E você vai precisar de investimentos vultosos, consideráveis, para mapear esse território que você descreve como só tendo 30% conhecidos? Amanda, essa é uma pergunta chave. O Brasil também, que tipo de mineração a gente quer fazer, tem que decidir que tipo de conhecimento ele quer propor ao nosso país.
Nesse momento, isso só vai se realizar se houver investimento em material humano, em força de trabalho, ou seja, contratação de geólogos adicionais para o serviço geológico e aumento nos recursos, aumento significativo nos recursos para mapeamento geológico. Digo mais, para isso também vamos ter que usar tudo o que existe de novas tecnologias. Por exemplo, tecnologias aerotransportadas, ou seja, feita através de aeronaves com equipamentos que vão mapear, vão fotografar, vão trazer informações de medidas das propriedades magnéticas, gravimétricas, gama espectrométricas, de sensores de imageamento, para que a gente, com essas ferramentas, aumente de forma significativa informações do nosso território, tá? Então, o Plano Nacional, agora instituído pelo nosso ministro Alexandre Silveira, ele só terá sucesso se todo o governo tiver imbuído em investir, de fato, para aumentar o conhecimento geológico do país. Mas aí a gente precisa de parceria, né, Valdir, imagino, porque não sobra dinheiro nenhum para investir nesse país e nem sei se a gente detém essa tecnologia. Vamos precisar das universidades, todas das universidades. Mas e parcerias estrangeiras? Institutos de pesquisa. A gente precisa de parcerias estrangeiras. Vamos precisar de serviços geológicos internacionais, para novas tecnologias, o que estão fazendo. Vamos precisar da iniciativa privada ser parceira do nosso. Vamos precisar de juntar as mãos para a gente aumentar no conhecimento. Se continuar o nível de hoje, ao nível de conhecimento que a gente está executando hoje, nós vamos passar 110 anos para chegar nessa escala. E esse cavalo selado está passando. Não podemos perder essa janela de oportunidade. Fica aqui o meu apelo a todas as autoridades desse país, a importância de investimento em pesquisa de geologia e recursos minerais do nosso país. Nosso país tem todos os bens minerais que o mundo precisa. O mundo vai procurar o Brasil para suprir suas necessidades em minerais críticos e em minerais estratégicos. Eu sei, nós somos um país confiável, nós somos um país que não temos litígio com país nenhum. Agora, por isso, Valdir, se a gente pensar, por exemplo, se você fosse um negociador, né, que a gente só tem mais uns 3, 4 minutinhos, se você fosse um negociador brasileiro ali, sentado na mesa com os americanos, o que você negociaria em termos de minerais raros? E é claro que eu imagino que não dê só para dar preferência para os americanos, porque a gente tem os chineses interessados, os japoneses, a gente tem que ter parceria com todo mundo, né? Interessa para o Brasil abrir esse escopo. Então, o que o Brasil pode objetivamente tratar na mesa de negociação com os Estados Unidos? Quais são os termos desse acordo? Olha, a gente dá isso e vocês nos dão isso em troca. Eu acredito, Amanda, que o Brasil tem muitos bens minerais que podem estar na mesa de negociação. Eu poderia citar aqui, pelo menos, eu posso dizer o níquel, o tântalo, o tungstênio, o terras raras, como todo mundo sabe, o grande interesse, silício metálico, manganês, grafita. Mas a gente tem consideração lítio. de dar alguma preferência para os americanos na exploração desses minerais, em troca de transferência de tecnologia, ou do refino, ou do processamento conjunto, ou não? Ou você acha que a gente não pode restringir esse escopo de processamento? O mercado brasileiro ele é aberto para qualquer empresa investir no Brasil. Então, tem muitas empresas americanas no Brasil, australianas, da comunidade europeia, sul-africanas, ou seja, hoje nós temos empresas do mundo inteiro trabalhando no Brasil. Então, eu não vejo problema quanto a isso. O grande gargalo do nosso país hoje é tecnologia de beneficiamento, tá? Para todos os bens minerais de uma forma geral. Um exemplo que a gente poderia seguir é o exemplo do nióbio. O nióbio, eu acho que é um dos únicos minerais
que o Brasil produz e ele, de certa forma, verticaliza a cadeia. O nióbio do Brasil, ele sai com determinadas purificações, ou, determinados teores já, tipo 60% de nióbio puro, 90% de nióbio puro, ou seja, um exemplo a ser seguido é a mineração de nióbio, o que acontece hoje praticado pela CBMM lá em Minas Gerais. Acho um modelo fantástico e eu tomaria essa empresa como nosso case de sucesso. Então, o Brasil tem a grande oportunidade para negociar com qualquer país do mundo, de igual para igual, e exigir sim, vamos dizer, tecnologia, transferência de tecnologia em troca de matéria-prima, tá? Basta de ser sempre fornecedor de matéria-prima para o mundo. Então, é isso que o Brasil não pode aceitar de jeito nenhum, se for só para exportar esses minerais de forma bruta. Isso o Brasil não deve aceitar. Não, eu acredito que não está na pauta isso. Eu acredito que, porque é o momento que se aumenta a demanda, que se aumenta o emprego e a renda dentro do país, é a indústria que fica aqui. E digo mais, Amanda, é a única maneira da gente aumentar as reservas minerais trabalhando os bens minerais aqui dentro. Porque não precisa você explotar tanto, você precisa explotar menos e vai render muito mais, porque você está agregando valor. Quando você só faz explotar e vender commodities, você tem que vender volumes muito grandes de todas as commodities minerais. Essa é uma forma de você aumentar a vida útil das nossas minas, tá? Também isso é estratégico para um país como o Brasil. Todo mundo sabe que todo bem mineral ele é finito, ele tem um dia de começar e tem um dia de terminar. Tá ótimo, Valdir, agradeço muitíssimo a sua presença aqui. Acho que é uma aula, né, para a gente entender mais sobre essa área que era tão pouco conhecida, ou explorada, ou falada, abordada no noticiário, mas que agora está presente em todas as manchetes daqui do mundo. Muito obrigada, viu? Volto sempre. Muito obrigada, Amanda, e dizer para você